Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus. Então, oraremos juntos. Existe uma guerra acontecendo dentro de você que ninguém mais consegue ver completamente. E, se você for honesto, você a sente com frequência. Uma parte de você deseja aquilo que é santo, puro e agradável a Deus. Mas outra parte continua puxando para o que é fácil, pecaminoso e egoísta. Isso não é algo estranho que apenas crentes fracos experimentam. Isso faz parte da vida cristã. E compreendê-lo traz clareza em vez de vergonha. A carne é aquela velha natureza com a qual você nasceu. A inclinação carnal que se volta para o pecado sem precisar ser ensinada. Mesmo que você ame Jesus profundamente, mesmo que seja usado por Deus, sirva e faça todas as coisas certas, a carne não desaparece da noite para o dia. Ela ainda tenta se levantar com seus desejos, sua impaciência, orgulho, luxúria, ira, desculpas e necessidade de controle. Por isso, o crescimento espiritual não é apenas mudar hábitos externos, é permitir que o Espírito Santo governe o interior. A Escritura descreve claramente essa batalha em Gálatas 5:16. -18. Andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Isso significa que a carne e o Espírito não cooperam. Eles competem, eles puxam você em direções opostas. E se você não escolher intencionalmente andar no Espírito, a carne tomará decisões por você. Você pode perguntar, por que ainda luto se pertenço a Jesus? Paulo fez uma pergunta parecida quando descreveu o conflito interior de querer fazer o bem, mas sentir outra força puxando para o lado oposto. Ele clamou em Romanos 7:22-25, dizendo que tinha prazer na lei de Deus no íntimo, mas via outra lei agindo em seus membros. Então ele apontou para a única esperança verdadeira: Jesus Cristo, nosso Senhor. O ponto não é que você seja sem esperança. O ponto é que você não foi criado para vencer essa guerra com força humana. Então a verdadeira pergunta é: como andar habitualmente no Espírito Santo e não na carne? Como viver pela fé e não pelo que se vê? Como permanecer sensível ao Espírito quando a voz da carne parece tão exigente? Isso começa com rendição, uma entrega diária da sua vontade ao Espírito Santo. Render-se não significa parar de tentar. Significa parar de tentar sozinho. Significa admitir: Senhor, eu não consigo crucificar a minha carne com força de vontade. Eu preciso do Teu Espírito para me fortalecer, me guiar e me corrigir. Por isso Jesus disse em João 15:5, sem mim, nada podeis fazer. Ele não disse, sem mim, vocês podem fazer um pouco. Ele disse, nada. Muitos crentes vivem exaustos porque tentam lutar batalhas espirituais com esforço natural. Quando você se rende ao Espírito Santo, começa a depender da força de Deus e não da sua. Você começa a orar antes de reagir. Começa a ouvir antes de decidir. Começa a perguntar: Espírito Santo, o que agrada a Jesus aqui? E, com o tempo, sua sensibilidade espiritual cresce. Você começa a reconhecer quando a carne está falando por meio da raiva, da impaciência, do compromisso com o erro ou do orgulho. E também começa a reconhecer quando o Espírito está chamando você para a humildade, pureza, perdão, domínio próprio e paz. É aqui que a graça se torna mais do que uma palavra. A graça se torna seu suprimento diário. Deus não apenas perdoa você quando cai, Ele o capacita a permanecer de pé. Paulo aprendeu isso quando o Senhor lhe disse em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que a sua fraqueza é o lugar onde o poder de Deus pode ser visto com mais clareza. Se você entregar a Ele, você também precisa lembrar que o Espírito Santo não está apenas com você. Ele está trabalhando em você. Filipenses 2:13 diz, pois é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, mesmo quando você se sente frustrado consigo mesmo, Deus ainda está moldando seus desejos, renovando sua mente e treinando seu coração. Às vezes, crescimento significa cair menos. Às vezes significa levantar-se mais rápido, ou perceber a tentação mais cedo e escolher a oração em vez do compromisso com o pecado. Andar no Espírito também
exige que você alimente o espírito. Você não pode enfraquecer sua alma e esperar permanecer firme quando a tentação chegar. A palavra de Deus limpa, fortalece e corrige você. O Salmo 119, 9-11 pergunta: como manterá o jovem puro o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a escritura enche sua mente, suas decisões começam a mudar. Você passa a ouvir a verdade mais alto do que a tentação. E quando se sentir atacado, lembre-se, você não está lutando sozinho. Permaneça vigilante, em oração e firme. 1 Pedro 5:8-9 adverte que devemos ser vigilantes, pois o inimigo procura a quem devorar, e nos chama a resistir firmes na fé. Resistir é submeter o coração a Deus e recusar-se a concordar com o pecado. Acima de tudo, não se esqueça de quem você é em Cristo. Você não está condenado. Você não foi rejeitado. Você não está preso. Romanos 8, 1-2 declara: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Mesmo que a batalha pareça intensa, sua identidade está segura. Você está aprendendo a andar no Espírito. E o Espírito não falhará em guiá-lo enquanto você se render, dia após dia. Agora, vamos tirar um momento para orar juntos. Música. Pai Celestial, obrigado pela tua graça que me encontra onde estou e pelo teu amor incondicional. Eu fico maravilhado com a tua misericórdia, porque o Senhor não apenas me alertou sobre o pecado, mas também fez um caminho para me resgatar dele. O Senhor me alcançou quando eu não conseguia te alcançar. O Senhor me salvou do pecado, da morte, do inferno e da sepultura. Eu te honro pela cruz e pelo sangue de Jesus, que fala coisas melhores sobre a minha vida. Pai, eu te peço mais força, mais graça e uma rendição mais profunda, porque eu quero viver a vida que o Senhor me chamou para viver. Quero andar como vencedor, como mais que vencedor em Cristo, não no meu orgulho, mas no teu poder. O Senhor me chama para avançar e também me dá o que preciso para obedecer. A tua palavra me instrui em Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Senhor, eu recebo essa instrução e admito que não posso carregar o velho homem e seguir Jesus ao mesmo tempo. Pai, eu desejo obedecer plenamente, mas reconheço algo importante. Quando tento obedecer com minhas próprias forças, fico cansado, inconsistente e facilmente puxado de volta aos velhos padrões. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu preciso do teu perdão. Perdoa-me por permitir que pecados se tornassem hábitos e por justificar aquilo que o Senhor já havia me alertado. Perdoa-me por chamar de pequenos pecados aquilo que entristece o Espírito Santo. Eu não quero voltar ao que o Senhor já me libertou. Redime os meus desejos. Purifica o meu coração. Perdoa-me pelos pensamentos e imagens impuras, pela raiva, pela amargura, pelas palavras duras, pelas reações orgulhosas, pelos ressentimentos escondidos e pelos compromissos secretos. Eu não quero um coração dividido. Eu quero um coração limpo. Agora, em nome de Jesus, eu entrego esses velhos caminhos ao Senhor. Eu não quero escandá-los, protegê-los ou administrá-los. Eu quero rendê-los. Renova minha mente, Pai, porque ela foi moldada pelo mundo, pela carne e por feridas antigas. Efésios 4:23-24 diz: sejam renovados no modo de pensar e revistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em verdadeira justiça e santidade. Senhor, eu quero esse novo homem. Dá-me força para vencer velhos hábitos. Ensina-me a dizer não com fé e a correr para ti com amor. Quando eu me sentir fraco, o Senhor continua forte. Quando eu me sentir tentado, o Senhor ainda provê socorro. Quando eu me sentir envergonhado, o Senhor ainda me chama para a luz. Cria em mim o que eu não consigo criar sozinho. Como Davi orou no Salmos 5:10, cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito reto. Faz isso em mim. Pai, dá-me discernimento para reconhecer a tentação cedo e força para escolher o caminho de escape que o Senhor promete em 1 Coríntios 10:13. Espírito Santo, guia-me diariamente. Ensina-me a andar em passo contigo. Eu quero andar no Espírito em meus pensamentos, palavras, escolhas e vida secreta. Transforma minha mente. Renova meus desejos. Liberta-me completamente. Eu confesso meus pecados e recebo a tua limpeza, conforme João 1:9. Eu deixo os velhos hábitos para trás
e avanço com uma mente renovada e um coração rendido. Fortalece-me para viver de forma que honre a Cristo todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém como um sinal de fé. Se precisar de uma oração especial, deixe nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre.